Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de tecido epitelial. Veja, nessa aula de introdução ao tecido epitelial, o primeiro aspecto que a gente vai observar, antes de falar propriamente dito do tecido epitelial, das características próprias do tecido epitelial, a gente vai prestar atenção no seguinte aspecto, que todos os tecidos, eles são formados por células e matriz extracelular. A matriz fica no interstício, no espaço entre as células, né? No passado, essas coisas eram entendidas como dois compartimentos distintos, como duas estruturas distintas, como duas funções distintas. Mas hoje em dia, descobriu-se que eles estão muito interligados em forma e função. Então eles têm uma interação muito grande. Muitas proteínas que estão no interstício, elas conseguem conectar-se a proteínas que estão na membrana da célula e passar uma mensagem, um sinal e provocar alteração no interior da célula. E do outro lado também, da célula para a matriz. Então, eles atuam em conjunto, eles têm uma sinergia, uma interação, uma conectividade entre eles, tanto em forma quanto em função. Então, esse é o primeiro aspecto. Embora os tecidos sejam formados por matriz e por células, né, você tem sempre uma interação entre os dois, uma conectividade entre os dois. Eles não são mais vistos como compartimentos distintos, eles são personagens que interagem para a produção de uma estrutura só que é o tecido. Né? Aí de um tecido para o outro, esse tipo de interação ela vai sendo modificada, né? Vai tendo as características próprias. Então esse é o primeiro conceito importante. Né? O segundo conceito importante é que você tem no seu corpo todo apenas 4 tipos de tecido. Né? Você tem o epitelial, o nervoso, né? O conjuntivo e o muscular. Né? Então, a gente vai estudar no nosso curso esses 4 tipos. É importante entender que cada um desses tecidos tem muitos tipos de células. Embora elas se diferenciem, elas têm alguns fatores em comum. Né? Por exemplo, no tecido nervoso, as células vão transmitir o impulso nervoso, no muscular vão fazer contração, e por aí vai as suas funções comuns ao tecido, embora existam vários tipos de tecido muscular, o estriado, o liso, o cardíaco, né? E assim por diante. Vamos ver as principais características desses 4 tipos básicos. Veja, aqui nós vamos classificar o tecido na primeira coluna, e em seguida a característica das células, que é comum a todas as células daquele tecido, com raras exceções. Depois a gente vai caracterizar a matriz extracelular daquele tecido, né? E depois as funções. E essas são as características, então, que nós utilizamos para distinguir os tecidos. A morfologia da célula, a morfologia da matriz e a função das células, certo? Então vamos começar aqui pelo tecido nervoso. O tecido nervoso é formado pelos neurônios. Todo mundo sabe que os neurônios são formados por longos prolongamentos. Né? E olha que interessante, entre um neurônio e outro não existe muita matriz extracelular. Na verdade, existem células gliais, existem muitas células. O tecido epitelial, ele já tem as células com formato poliédrico. O que é esse poliédrico? Esse é o formato do seu inimigo, tem muitas faces. Né? O poliédrico é uma pedra de calçada, tem muitos lados, né? Embora essas pedras com muitos lados pode muitas vezes ter uma certa irregularidade, que você vai ver depois que tem um tecido que é chamado de cúbico, que é colunar e assim por diante, mas todos dentro de tecido epitelial vão ter muitas faces, né? E a matriz extracelular também é pouca, tá vendo? Tanto um quanto o outro tem pouca matriz extracelular, e eles têm muito em comum a origem embrionária, né? Ectoderme e algumas partes do tecido epitelial endoderme. Né? As partes que revestem as estruturas internas do aparelho digestivo, né? Vem da endoderme, mas as demais partes do epitelial, que reveste o resto dos outros órgãos e reveste o corpo com a pele, por exemplo, já são de origem ectodérmica. O tecido nervoso também é de origem ectodérmica. Então esses dois tecidos têm muitas características em comum em função da mesma origem embrionária, certo? Agora aqui, quando você vai para a fisiologia, aí você tem no tecido nervoso, todo mundo sabe, né, o controle da integração dos órgãos através de impulso nervoso, né, enquanto que o tecido epitelial é de revestimento e secreção. Ele protege a superfície, né, e ele tem secreções dessa superfície para também ajudar essa superfície a se proteger. Né. Então ele tem a função de revestir e de secretar. Por quê? Porque nele estão as glândulas endócrinas e exócrinas. Né. Então ele secreta para fora e para dentro.
E ele tem esse papel de revestimento e secreção. Já o muscular, todo mundo sabe que a função é o movimento, e as células são alongadas e contráteis, né? E o conjuntivo as células são muito variadas. O que mais caracteriza o conjuntivo é o que? O tecido, a matriz extracelular desse tecido é muito abundante, né? Enquanto que no muscular é de quantidade moderada, né? E ambos aqui são de origem mesodérmica. Tá, ok? E a gente já sabe, então, muscular, movimento, né? Contração muscular está associada com movimento. E aqui no caso do conjuntivo, a gente chama de apoio e proteção porque é muito diverso, né? Ele está aí formando estrutura para segurar os órgãos, né? Para os órgãos não ficarem soltos, então ele preenche os espaços, dá ali aquela proteção, né? Apoio, sustentação, e ele compõe os órgãos, né? Os tecidos dos órgãos, a imensa maior parte é tecido conjuntivo, vai lá dentro, né? Revestido pelo epitelial e formado pelo conjuntivo, né? E ali naquele órgão, além de ter esses dois, você vai ter o quê? Vai ter terminação nervosa, vai ter contração muscular, né? Você vai ter células musculares, pode ser célula muscular lisa, estriada, esquelético. Então, nos órgãos você tem os vários tecidos sendo apresentados, interagindo, tá ok? Então, essa primeira parte de introdução ao tecido epitelial, na verdade, uma introdução ao estudo dos tecidos, né? É isso aí, pessoal.